céu se abriu, meus olhos contemplaram a visão do Rei sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Contemplaram a visão do Rei sentado sobre o trono de poder. Mas a vida que eu levava só me condenava. Morreria sem clemência, era o que eu esperava. A luz brilhou, tocou meus lábios, meu passado se apagou. Agora estou pronto pra viver. Uma voz se levantou no ar. Quem irá por nós, quem por nós irá? Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei por ti. Entregar e confiar em ti, te dou meu coração, tudo que sou. Não há limites para o teu poder. Minha vida está em tuas mãos. Recebe, ó Deus.
Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Depois de um feriado gostoso, maravilhoso, onde aproveitamos para descansar, claro, quem pôde, porque algumas pessoas podem ter tido a oportunidade de estar exercendo a sua vida profissional no dia de ontem, mas estamos aqui novamente. Eu vou fazer companhia para você até às 11h30 da manhã e você também vai estar fazendo companhia aqui para todos nós da Manhã Manda Aqui. É muito bom ter você aqui nesta quarta-feira. Oi, Léo, bom dia, tudo bem? Você voltou, amigão? E aí, como foi de férias? Você foi para Volta Redonda. A pergunta que não quer calar, você trouxe mineirinho? Você... procurei por ti, não encontrei, né, dona Ângela Voltier? Tinha mandiqueira? Ok. A dona Juliana está bem? Que bom. O que você comeu de bom lá no Rio de Janeiro nas suas férias? Muito feijão preto. Ei, coisa boa. Dona Ângela Voltier, bom dia. Bom dia. E que alegria ter o seu parceiro aí novamente das manhãs Manda Aqui. Quero mandar um abraço também para o presbítero Paulo Guimarães, que agora entrou de férias. O pessoal só entra de férias nessa igreja, só eu que não, hein? Caramba! É um privilégio nessa manhã. Hoje nós vamos conversar com a nossa querida irmã, ela que é cantora, serve a Deus e abençoa o corpo de Cristo através do louvor. A nossa cantora e irmã Sara. É Sara o sobrenome? Sara Santos. Ela vai falar diretamente de onde, dona? De Goiânia. Tenho certeza que teremos um tempo precioso, porque ela reservou esse tempo para servir o corpo de Cristo através da nossa programação e seremos abençoados através da história e dos louvores da vida da nossa querida irmã cantora Sara Santos. Ela é da Igreja Brasil para Cristo em... Não? Então tá bom, deixa quieto, depois eu falo. Ela foi indicada, obrigado. Mas tenho certeza que teremos um tempo precioso. Ela faz parte da Assembleia de Deus, Ministério Perus, em Goiânia. Porém, ela foi indicada pelo pastor Natal Magalhães, que é da O Brasil para Cristo, acho que é a 4ª Igreja Brasil para Cristo em Goiânia. Muito obrigado. Aí está a informação e alegria mesmo. Hoje, dia 16 de novembro, dona Ângela Voltier, nós temos as datas comemorativas? Vamos a elas. E hoje eu quero aproveitar e pedir você que vai orar pelos aniversariantes. Está com o microfone na mão, aproveitar para orar pelos aniversariantes. Dia 16 de novembro é o Dia Internacional da Tolerância. A data tem o objetivo de promover o bem-estar, o progresso e a liberdade de todos os cidadãos. Está aí, dia de conscientização. Hoje também é o Dia Nacional do Ostomizados. Isso. O que é? Fale para mim, Ângela. É o pessoal que faz aquela cirurgia e põe a bolsa de colostomia. Então tem gente que fica com aquilo ali permanente, né? É verdade, tem alguns que é um período, tem gente que é permanente. Então hoje... Que Deus esteja fortalecendo e abençoando a vida dessas pessoas, né? Com essa dificuldade, mas que o nosso Deus, que é soberano, com as mãos dele, esteja abençoando todas as pessoas envolvidas nessa situação de ostomizados. Isso. Falei certinho. Dia 16 de novembro também é o Dia Nacional de Atenção à Dislexia. Não importa que uma criança aprenda devagar. O que importa é que a encorajem a nunca desistir. É uma frase do Robertson John Merham. Eu acho que a pronúncia seria essa. Se não, você... Mirra, obrigado, dona Ângela. Se não fosse você aqui, Mirra, o que te faz lembrar Mirra? Óleo de unção. Minha gente, vocês foram longe agora, viu? Meu Deus! Parabéns aos que fazem dessa instituição uma barreira intransponível. Hoje, dia 16 de novembro, é o Dia da Polícia Federal. A todos os militares da área, Deus abençoe. Dia Nacional também da Amazônia Azul, dia de conscientização. Vamos proteger nosso patrimônio econômico e ambiental marinho. Agora vamos para as cidades? Vamos para as cidades que estão fazendo aniversário de fundação. Águas de Lindóia, aqui no interior de São Paulo. Já fui lá há muitos anos, quando tinha os Conselho Nacional. Você já foi lá no Conselho Nacional? É, bacana, né? Parabéns. Borda da Mata, no estado de Minas Gerais. Guamiranga, no Paraná.
Santo Antônio do Monte, também no estado de Minas Gerais. E encerramos por aqui. É só apenas essa cidade, Deus abençoe. Vamos aos aniversariantes do dia. Você que está fazendo aniversário hoje, que esteja conectado através do Facebook, do Instagram, do YouTube, parabéns para vocês. Receba os abraços da Igreja O Brasil para Cristo. Manda aqui. Lá na nossa Igreja O Brasil para Cristo, em Terra Preta, a Camila Santos Perim está aniversariando hoje. Na nossa Igreja O Brasil para Cristo, em Diadema, é o Edson Duarte Correia da Silva, que está aniversariando. Em Bragança Paulista, é a Rebeca Tardelli Carmona, que está aniversariando hoje também. Parabéns. Aqui no Mandaqui, é o Clebson Rogério das Chagas, que também faz aniversário hoje. Que Deus abençoe a todos, receba o carinho dos nossos pastores Sênior Joel e Leonor Estevanato e da equipe da Manhã Mandaqui. E hoje teremos a felicidade da nossa diretora orar com você e por você, e vai estar orando também por você, internauta, de uma forma geral, para que Deus proporcione a você uma ótima quarta-feira. Vamos orar com a nossa querida diaconisa Ângela Voltier. Pai, estamos na Tua presença nesse momento, te agradecendo, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concedes, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, levando a Tua palavra, Senhor, através da internet, e que muitas pessoas na manhã de hoje possam ser alcançadas. Te agradecemos por cada internauta que está conectado conosco nesta manhã, e também por aqueles que irão assistir posteriormente em um outro horário. Te agradecemos também pela vida dos nossos aniversariantes do dia, que Tu possas, Senhor amado, abençoá-los com bênçãos sem medidas, e que Tu possas cumprir tudo aquilo que Tu planejaste para a vida deles, e que os seus dias que já estavam escritos no Teu livro muito antes que eles viessem a existir possam estar sendo escritos, cada capítulo da vida deles, Senhor, recheados de bênção, de vitórias, de conquistas, e que eles possam permanecer em Tua presença, sendo canais de bênção e sendo luz neste mundo que tem andado em trevas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, parabéns para todos vocês. Agora na capital paulista são 10 horas e 10 minutos, nós vamos à previsão do tempo para esse dia aqui na nossa capital, e depois vamos ao intervalo e eu vou voltar com a cantora Sara Santos, diretamente de Goiânia. Tempo precioso que teremos nessa manhã. A previsão deu um atraso aqui, mas eu vou falar. Então fale, dona Ângela, não tem problema. Hoje a mínima 16 graus, a máxima de 26, dia de sol com muitas nuvens à tarde, à noite tem a nebulosidade, ela vai diminuir. Então hoje vai ser um dia de sol, vamos chegar até 26 graus, então vai dar uma esquentadinha, e à noite a nebulosidade diminui. Segundo a meteorologista Ângela Voltier. Tá aqui no site, não sou eu não. Então tá bom. Nós vamos a intervalo, já voltamos com a cantora Sara Santos, diretamente de Goiânia, que vai estar louvando a Deus nessa manhã e contando um pouco da sua história e vida. Novamente, né, Ângela? Porque ela já esteve aqui na nossa programação há um tempo atrás e com alegria temos o prazer de tê-la novamente. Nós já voltamos já já. E aí, me conta, o que o Grupo Pequeno e o Apacentai representam para você? Fixação. Essa é a ideia para nós aqui do Brasil para Cristo em Montemor. Nós trabalhamos com a agenda Apacentai, através do Gêmeos, que é a reprodução que gera fixação. É isso que representa para nós. Uma igreja que no domingo recebe uma palavra do seu pastor, com liberdade para os estudos através da Bíblia Sagrada, reproduzindo um texto que depois vai ser fixado na semana através dos nossos encontros nos lares. Isso tem trazido maturidade espiritual e também a sensação do evangelismo, o desejo da multiplicação. Já a nossa agenda Apacentai é usada amplamente todas as manhãs na nossa igreja, quando nós fazemos o nosso devocional com um áudio da mensagem diária da nossa agenda Apacentai. Isso com certeza tem trazido crescimento espiritual, saciedade, ou seja, o sentimento de preenchimento das vidas que têm se expostos a esse processo tão maravilhoso. Então eu quero desafiá-los, quando do lançamento, agora no próximo dia 3 de dezembro de 2022, na nossa igreja, o Brasil para Cristo, Zona Norte, Mandaqui. Um tema poderoso para o nosso ano de 2023.
Tamo junto, nós vamos continuar firmes e fortes. Apenas um testemunho rápido, mesmo em tempos de pandemia, através do WhatsApp, nós reproduzíamos todas as semanas na íntegra todo o processo do nosso encontro com a participação ativa de todas as pessoas. Quando voltamos ao normal, não tivemos dificuldades na reintegração da igreja, que hoje, graças a Deus, cresce a cada dia, abençoada, sólida e muito feliz. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Beijo do Neizinho, aqui do Monte Mor. O lançamento da Agenda Apacentai 2023 irá acontecer dia 3 de dezembro e você não pode ficar fora disso. Adquira o seu voucher até dia 15 de novembro por apenas R$ 60. Você pode adquirir indo na livraria, através dos QR Codes nas pilastras ou pelo site www.obpcmandaqui.com.br. Apacentai 2023. Valores. Vocês já sabem da novidade? Está chegando a Apacentai Kids 2023! Será mesmo que eu preciso de uma Apacentai Kids? Claro que sim! Assim podemos ter tempo com Deus em família. Mas aonde eu vou usar o Apacentai Kids? Na minha casa, na minha escola bíblica e no meu Gêmeos. Mas será que é importante eu ter um? Toda nossa igreja estará na mesma visão, meditando e aprendendo na mesma palavra. E eu não posso ficar fora disso só porque eu sou criança. Ah, não esquece de passar na livraria. Apacentai Kids 2023. Valores! Agora na capital paulista, são 10 horas e 15 minutos, eu aqui ao vivo na Capela Irma Estevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos, a nossa igreja, o Brasil para Cristo no Mandaqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Você assistiu aí as chamadas do lançamento da nossa Agenda Apacentai 2023, tanto na versão adulto como também na versão Kids. E você pode adquirir através do endereço que apareceu para você na nossa tela. Basta você colocar o QR Code, que vai direcionar, escanear o QR Code, que vai direcionar você para o nosso site lá. Você pode adquirir tanto uma como outra agenda através do nosso site. Tanto a adulto, está aí para você, como também a Kids. E aproveite, porque a adulto já está chegando bem no final dela. A Kids ainda temos algumas impressões, algumas agendas, né? Já a adulto já está chegando no final. Você adquiriu, Ângela, a sua agenda Apacentai? E você, Léo? Também, graças a Deus. Próximo ano, 2023, vamos falar sobre valores. E faltam apenas 17 dias para o lançamento da agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. 17 dias, é contagem regressiva, faltam apenas aí um pouquinho mais do que 2 semanas, quase 3 semanas, mas 17 dias apenas aí para que tenhamos essa data tão ilustre e magnífica na nossa vida, que direciona-nos através desta ferramenta, a iluminação da inspiração da Palavra de Deus, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. 10 horas e 17 minutos, vamos então começar com a cantora Sara Santos, que é capixaba de Vitória do Espírito Santo, porém radicada, mora em Goiânia há mais de 15 anos. Sara, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Senhor, pastor. Privilégio tê-la aqui novamente. Amém, privilégio todo meu. Ah, que alegria. Como está o clima aí na sua cidade, em Goiânia? Goiânia está num clima abençoado para nós aqui, porque nós passamos por um período bem grande de seca, né? Que aqui é bem dividido. Chove durante vários meses, depois para de chover também durante vários meses, né? E
Só um minutinho, deixa eu acertar a câmera aqui, pastor. É isso mesmo que eu ia falar para a senhora. Deixa eu ver aqui um ângulo melhor, porque tá cortando aqui. Acho que a senhora tem que chegar um pouquinho mais pro lado esquerdo. Deixa eu ver. Não, o contrário, perdão. Pro outro lado. Pro outro lado. Agora, Só um minutinho. mais um pouquinho, mais. Aí. Aí, agora sim, agora melhorou. Aí, ok, obrigado. Agora sim. Pois é, como eu estava falando do clima em Goiânia, né? A gente passa por um período bem difícil de seca, né? Bem seco, muita poeira, terra vermelha aqui, mas depois, quando começa a chover, é bênção. Então, nós tivemos bastante chuva essa semana, ontem mesmo estava chovendo, e o clima está agradável, graças a Deus. Ah, que bom. A senhora é natural de Vitória, no Espírito Santo, e está em Goiânia há 15 anos. O que levou essa transição, essa mudança? Pois é, eu nasci lá em Vitória, no Espírito Santo, né? Meu pai, o pastor diocesano, minha mãe, irmã Hilda. E essa transição veio através de uma ordem de Deus mesmo, porque eu vivi a minha vida toda lá no Espírito Santo, né? Mas aí, há 15 anos atrás, o Senhor falou, não, tem uma proposta para você. E ele falou exatamente essa palavra, proposta. E Deus falou comigo, você vai ouvir uma proposta e você vai saber que sou eu que estou falando. E vieram várias propostas, né? Mas aí o meu pastor, o pastor Geraldo, ele chegou para mim e falou, irmã Sara e irmão Jefferson, eu quero conversar com vocês. Irmão Jefferson, meu esposo. E ele falou, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Nessas palavras, aí eu falei, essa é a proposta. Está vindo do meu pastor. E ele falou da gente estar vindo para Goiânia e ficar um tempo aqui. A gente ficaria uns 3, 4 meses. E viemos para poder estar divulgando o ministério, né? Mas aí o Senhor foi falando, fica, é essa terra que eu preparei para vocês. Glória e ficamos. Glória a Deus, que bênção, hein? Bênção. Apesar da senhora fazer parte da Assembleia de Deus Ministério Perus, uma grande igreja, uma igreja muito expressiva, a senhora quer o Brasil para Cristo também, porque a sua história se mistura com a Igreja Brasil para Cristo. Olha só, quando nós chegamos aqui em Goiânia, nós procuramos a Assembleia de Deus, mas algo tinha que acontecer com a gente, com a UBPC, porque nós, na casa do casal de pastores onde nós estávamos, ela era pastora da Assembleia, mas ela já tinha sido pastora da UBPC e nos apresentou o pastor Natal Magalhães, que é da 4ª Igreja, o Brasil para Cristo, aqui em Goiânia, né? E aí, nós, ao invés de nós congregarmos na Assembleia de Deus, nós fomos congregar com o pastor Natal, membramos lá, ficamos um bom tempo com ele, e foi um tempo muito bom de aprendizado, e nós só saímos de lá por razões do Senhor, Amém. Que preparou tudo para... Porque quando nós viemos para cá, pastor, deixa eu explicar para vocês entenderem melhor. Nós viemos com os CDs, 1019 CDs, nossas roupas e um filho de 7 anos. Só ter uma ideia, um filho de 7 anos. Deus tirou tudo, ele deixou o essencial, a saúde, o amor entre nós e a família. E nós viemos para cá e nós estamos passando, a gente vive passando por um processo. E nós passamos por um processo muito difícil aqui em Goiânia, muito difícil mesmo, de recomeço, de começar do zero, de montar uma casa do zero, que o Senhor foi falando, não, aluga uma casa, que eu vou prover tudo. E Deus proveu tudo do jeito dele, Amém. Não do jeito que a gente queria, mas do jeito dele. E o pastor Natal e a pastora Nídia foram pessoas importantíssimas nesse processo. Nos ajudaram muito, tanto espiritualmente como materialmente também. Nos ajudaram bastante e a gente criou uma amizade e estamos aí. Por isso tem essa ligação. E eu não sei se o senhor lembra, antes, o meu pai era muito amigo do missionário. A senhora entendeu? Comentou na entrevista anterior. Eles eram amigos, né? Então, assim, já a ligação de muito tempo mesmo. E o importante
nós estávamos fazendo a obra do Senhor, Verdade. né? Aí depois da UBPC, muitas coisas aconteceram. Na UBPC foi a primeira vez que eu tive a oportunidade para não só louvar, mas ministrar a palavra de Deus também. O pastor Natal Magalhães foi o primeiro que me deu a oportunidade para eu estar ministrando a palavra do Senhor. E a partir daí eu descobri que eu também tenho esse chamado de que ministrar bom. a palavra, que eu amo muito. Eu costumo dizer que a igreja que servimos, a Brasil para Cristo, é muito boa, porque você pode ir em qualquer organização denominacional e perguntar: quem quer o Brasil para Cristo? Todo mundo vai dizer que sim. Verdade. É verdade. Apenas uma brincadeira. A senhora comentou que seus pais serviam a Deus no ministério também, seu pai pastor. Quais são as lembranças que a senhora tem em relação aos seus pais e da sua infância também? Lembranças incríveis, né? Lógico, passamos por muitas fases, né? O meu pai, ele aposentou muito cedo. Ele tinha, se não me falha a memória, 30 e poucos anos. Ele teve um problema na perna e ele precisou aposentar. Aí eu sempre falo que quando eu me entendi por gente, ele era diácono. Aí, como ele aposentou, ele era caminhoneiro. Aposentou, não podia mais viajar e tudo. O pastor lá de Vitória consagrou ele a presbítero e nos enviou para o norte do estado, que fica na cidade nós fomos para a cidade de Santa Cruz. Eu tinha 9 anos, mais ou menos, ainda lembro. Eu tinha 9 anos, eu me lembro que eu estava na 3ª série, né, daquele tempo. E pensa numa cidade linda, 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 linda. Santa Cruz é ainda uma cidade linda, mas naquele tempo era muito mais linda ainda, que é praia, e é aquela praia bem rústica mesmo. Para o senhor ter uma ideia, o mar, as ondas do mar vinha dentro do nosso quintal. Puxa, que legal. Nós pegávamos, armávamos armadilhas para pegar caranguejo dentro do nosso quintal. Então, essas são as lembranças de quando nós fomos para lá. Depois ele foi consagrado a pastor, e lá, nessa região onde nós ficamos, que depois fomos para Coqueiral, que era uma cidade de Aracruz, Espírito Santo, que é onde depois nós ficamos mais tempo ainda. Aí o meu pai era pastor de 8 igrejas da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Entendeu? Do Belém. Inclusive, ele ia muito a São Paulo para congressos e reuniões pastorais e tal. E minha mãe sempre junto com ele, dirigente do círculo de oração, e costurava para as irmãs todas. Então, eu tive o privilégio de ver o crescimento ministerial do meu pai como pastor, né? Foi o meu pastor, foi ele que me batizou nas águas, eu e minha irmã mais velha. Que privilégio, hein? Mas, Que privilégio. Nossa, eu guardei a carteirinha até hoje. Passei por outros ministérios, mas a dele tá guardadinha. E assim, só que assim, o meu pai, com o passar do tempo, lá no Espírito Santo, eu posso falar porque é a minha história. Tem uma convenção da Assembleia de Deus lá muito forte, muito grande. É específica do Estado, a CADEESO, é específica do Estado. Então, é tipo que eles começaram meio que pressionar papai entregar as igrejas para que fizesse um ministério só dentro do Estado. E aí ele já não estava muito bem de saúde, ele tinha problema de pressão, diabetes, e papai foi e fez... A gente pensa assim, a pior coisa da vida dele, né, lógico. Mas a gente não sabe, no momento, na época, não sabíamos o agir de Deus. Só que meu pai entregou as igrejas e começou a sofrer muito. Ele sofria muito mais por ter entregue as igrejas do que pela doença que ele tinha. E aí o Senhor levou o meu pai com 56 anos. Novo, né? Novo. Muito novo, muito novo. Para nós, ele tinha muita coisa para fazer ainda pela frente. Mas aí depois, a minha mãe não, minha mãe faleceu com 82 anos. Né? O Senhor usou o Alzheimer para poder levá-la. E ela sempre falava que ele não suportaria ver como que a igreja foi desevoluindo, entendeu? Na nossa igreja, no nosso ministério, como que foi desevoluindo.
vamos usar essa palavra, não sei nem se existe. Ela falou, ele não ia aguentar, minha filha, de qualquer jeito ele ia morrer do coração, né? Porque mudou muito, né? Mudou muito. E muitas coisas também que aconteceram na nossa família. Deus levou minha irmã também muito cedo, a minha irmã mais velha levou com 51 anos. Eu tenho meu irmão, meu irmão Batista, João Batista, meu irmão João Batista agora, e a minha irmã Martimíria, nós é o que restamos da família. Os outros 3, o Senhor falou, não cabe mais na terra, deixa eu levar. E levou. Os 3 ele levou. E nós estamos aqui aguardando a terra não aguentar mais a gente. E essas são as lembranças, muitas lembranças de papai, de mamãe, sempre na igreja, sempre na igreja, sempre na igreja. E Sara, aí depois tem o resto. Você comentou a respeito da mudança da igreja. No seu ponto de vista, você acredita que a igreja dos anos anteriores ela é muito diferente da igreja atual? Espiritualmente, sim. Porque, assim, eu não gosto muito de me ater a usos e costumes, não. Que cada igreja, cada instituição tem as suas normas. Certo. E a partir do momento que você assina a sua carteira de membro, você está dizendo, eu concordo com as normas, não é? Certo. Então, assim, eu acho que nessa questão eu não entro muito, não. Mas a questão espiritual eu acho que mudou um pouco. Na realidade, eu acho que não só no nosso ministério, na Assembleia de Deus, na nossa igreja, mas eu acho que num todo mudou um pouco. Eu acho que mudou um pouco, principalmente depois da pandemia, né? As pessoas meio que, como nós ficamos presos dentro de casa, parece que as pessoas desenvolveram mais o individualismo, né? Elas estão preferindo ficar mais sós. Agora há pouco mesmo eu estava falando com uma irmã, ela me convidou para estar ministrando na igreja dela, no culto das irmãs, e ela falou, irmã Sara, a nossa igreja é uma igreja grande, porém, a quantidade de pessoas diminuiu. O templo é grande, mas a quantidade de pessoas diminuiu bastante, né? Ela falou, irmã, tem irmãs que chegam para mim e falam, não, quero saber desse negócio de igreja, não. Estou buscando a Deus em casa, estou ouvindo palavras, né, no YouTube, na internet e tal, estou assistindo cultos, não vou para a igreja nada, e fala aquelas coisas que a gente já sabe, né, que não vale nem a pena repetir. Mas nós sabemos que a igreja foi instituída pelo Senhor Jesus. Então é necessário que a gente venha congregar, né? É necessário para poder conhecer a dor do outro, para conhecer a alegria do outro, para cultuar o Senhor juntos. Então eu acho que essa união é que mudou. Parece que antigamente a igreja era mais unida. Todas as igrejas, todas, né? Era mais unida. Se eu ver, o meu pai era amigo do missionário. Sim. Se eu ter uma ideia. Hoje fica aquela coisa meio assim, sabe? Então, eu acho que a obra de Deus não pode ser penalizada por certas coisas, não. É verdade. Um hino habitualmente que seus pais cantavam na sua infância, que vem à sua memória. Papai era apaixonado pelos hinos da harpa. Papai gostava muito do 36 da harpa cristã. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou, né? Eu tenho de Jesus saudade, quando é que eu vou? Acho que Deus, assim, ouvia e gostava tanto, falava, então vem. Então, meu pai era um tenor, né? Ele era tenor e ele gostava muito dos hinos da harpa, mais dos hinos da harpa. Depois surgiram Osés de Paula, Vitorino Silva, ele gostava muito. Pastor Valdomiro Silva, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele é cantor e ele participava da nossa mesa. Quando ele ia fazer agendas no Espírito Santo, ele ficava na nossa casa. Então, eram pessoas que o papai mais gostava, Luiz Arthur, aquele pessoal daquela época. O Valdomiro era aquele que cantava a canção dos passarinhos? Exatamente. Como é que era?
Lara, ah, se eu fosse como os passarinhos, que somente vivesse a cantar, eu cantaria muitos louvores a Deus. Então, assim, eram canções que falavam realmente do céu, né? É verdade, é verdade. E papai era apaixonado. Aí depois tinha o Zé de Paula. Eu te amo como a abelha ama a flor. Inclusive essa canção, Eu Te Amo como a abelha ama a flor, é uma canção que a pastora Nídia Flores, esposa do pastor Natal, gosta muito. Ela gosta também da Estou Contigo, ó meu filho. Esse é da Shirley, né? Nunca te deixo sozinho. Quem? Shirley Cavalhares. Exatamente. E do Vitorino? Canções que tocam. E do Vitorino, qual canção que seu pai gostava de ouvir? Ah, papai gostava demais e eu tive o privilégio de fazer um cover dela. Se os irmãos depois quiserem ouvir e ver o vídeo, tá no YouTube, Meu Tributo. É legal. Meu tributo. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, por tudo que fez por mim. Ele amava Vitorino Silva. E eu tive o privilégio de, uns anos atrás, uns 4 anos mais ou menos, conhecer Vitorino Silva, cantar junto com ele, lá em Brasília. Ele é uma bênção. Ele é como é que eu posso te dizer? Ele é um dicionário, ele é uma Bíblia ambulante, ele... humildade incrível, muita sabedoria. Foi muito bom conhecê-lo. Que legal. Faz jus ao louvor dele. Que bênção. O gosto do seu pai pelas canções e pelos cantores e cantoras que a senhora acabou mencionando se tornaram as suas referências musicais? São essas as referências musicais da sua vida? Pois é, eu creio que sim, porque era o que eu ouvia, né? Na minha adolescência, quando eu comecei mesmo a estar cantando, porque eu comecei a cantar muito cedo na igreja, 7, 8 anos de idade já comecei a cantar na igreja, tinha até que colocar um banquinho, porque eu era muito pequenininha, então eu comecei a cantar na igreja, aí cantava canções acho que foi Shirley Cavalhares que gravou também, de Sansão era um menino nazireu, para livrar seus pais das mãos dos filisteus. E os irmãos assim ficavam encantados. Como pode uma menina de 7 anos cantar uma música tão grande, que ela é grande, e eu cantava de cor e tal. Que legal. Então foram referências, né? Eu ouvia todos os discos, né? Aquele bolachão, e eu ouvia o meu pai. E assim, lá de casa, o meu irmão, ele é músico, multimusicista. Ele é músico. A minha irmã mais velha, ela era compositora, cantava também, mas mais compositora. Minha irmã mais nova canta também, porém no momento está afastada, infelizmente. Deus sabe de tudo. Mas assim, com o timbre de voz de papai, só eu. Então, toda vez que eu canto, às vezes o produtor chega para mim e fala: Sara, deixa o tenor um pouco de lado. Então fica mais, no caso de mulher é contralto, né? Então eu puxo mais para o contralto, né? Músicas, canções de Vitorino Silva, levo de boa, não precisa nem de subir nota, nada. Eu canto porque cai bem dentro do estilo que eu gosto de cantar. Agora, meu irmão, Goiânia, né, meio uma mistura. Às vezes a gente acha assim, Goiânia só tem sertanejo, mas não é, não é. Não é. Aí mais para frente eu vou contar um pouquinho do que a gente está fazendo aqui. Ah, que legal. Vamos louvar a Deus nessa manhã. Há possibilidade de você cantar uma canção sua ou uma que você deseje cantar nessa manhã? Pode ser? Pode ser. Eu estava até falando com a irmã Ângela agora há pouco que a gente está com a impossibilidade de colocar o playback porque não fica muito bom o áudio, né? E o meu filho, que é músico, ele está trabalhando. Está trabalhando, graças a Deus. Só chega 10h30 da noite que vem depois da faculdade. Certo. Falei, então vamos à capela, né? Isso, tá bom, pode ser. Vamos à capela. Fique à vontade. Para início, eu queria contar um pequeno testemunho de uma canção que o Senhor me deu. Eu estava num momento meio
triste, para baixo, chateada. Porque, assim, quando você está passando por provas, pouquíssimas pessoas e, às vezes, ninguém fica do seu lado. Então, nesse momento, estava eu, Jefferson e o Jefinho, nosso filho. E aí eu estava num culto, numa agenda, e eu ali orando, Senhor, né? Olha como é que está a nossa situação. Aí me veio um refrão. Veio o refrão todinho. Letra, melodia, tudo. E depois, quando eu cheguei em casa, meu filho pegou o violão e a gente finalizou. E o refrão é assim: não vou me importar com a multidão, eu vou adorar com meu coração. Eu quero tocar nas vestes de Jesus de um jeito diferente. Quando todos meus amigos se afastaram de mim, eu me vi em meio à multidão, sozinha. Lembrei daquela mulher que tocou nas vestes de Jesus. Agora eu esqueci a letra, mas é isso aí. Não tem problema. É porque eu fico emocionada contando, sabe? Mas o refrão é que é forte. Nós temos que... E eu vi uma frase esses dias. Muitas vezes nós queremos que Jesus toque em nós, né? Mas, na realidade, nós temos que tocar nele primeiro. Sim. E aquela mulher foi e tocou em Jesus. É por isso que o refrão diz: não vou me importar com a multidão. O que ela fez? Ela se rastejou, né? Ela foi por baixo. Ela já vivia encurvada, né? Por causa da dor. Então, ela foi por baixo e tocou em Jesus. E muitas vezes nós queremos ir por cima tocar em Jesus. Ninguém consegue tocar em Jesus indo por cima, sendo o maioral. Então, meus irmãos, vamos reforçar o refrão. Não vou me importar com a multidão, eu vou adorar com meu coração. Eu quero tocar nas vestes de Jesus de um jeito diferente. Glória a Deus. Que benção. Amigo meu, alguém me tocou, alguém me tocou. Não, Jesus, é a multidão que te aperta. Ninguém te tocou, ninguém te tocou. Pedro, alguém me tocou, de mim saiu virtude, de um jeito diferente. E é desse Glória jeito, a Deus. meus irmãos. Só tocar em Jesus que ele libera virtude. Sem se importar com a multidão, sem se importar com as circunstâncias, com a realidade. E o bom é que sempre que tocamos nele, a virtude vem, né, cantora Sara Santos? Sempre. Então, isso foi o início de compositora, né? Que o Senhor me deu algumas canções. Essa foi uma que ele me concedeu, depois vieram outras. Quantas canções já a senhora compôs? Que eu compus? Oxe, já tem algumas já. Já tem, ó. Que nós gravamos foi essa, depois veio Profetiza, Único, Amor Incondicional veio antes, Celebrai. E cadê o meu chefe para me ajudar aqui? Único, já falei, Profetiza, já falei. São várias canções que o Senhor me deu. Teve um CD que eu lancei, um EP, simplesmente Sara Santos. Eram só composições minhas, foram 6 composições. Né? Então, tem Prepare-se, tem Deserto. O Senhor tem sido bondoso. Glória a Deus. Como os internautas encontram a senhora nas redes sociais? @Ministério Sara Santos para o YouTube e para o Instagram. Só isso, Ministério Sara Santos. Está aí na tela. Instagram, @Ministério Sara Santos. E no YouTube também da mesma forma. Ministério Sara Santos. Ô, Sara, apesar de você ter nascido no lar cristão e ter o pastoreio do seu pai, isso é um privilégio, ter sido batizado por ele nas águas, mas quando e como se deu a sua decisão de se tornar uma discípula do Senhor Jesus?
Nós lançamos uma canção agora, foi dia 8, tá recente, bem recente, esse mês nós lançamos, chamada Projeto de Deus. E essa canção, ela fala do processo, você tem que passar para viver o projeto, né? Como todos os outros passaram, inclusive Jesus passou. Então foi um processo, o início do meu processo, nasci no lar evangélico, aí o Projeto de Deus, nasci no lar evangélico e cantei, comecei a cantar logo cedo, como eu falei agora há pouco, depois mudamos, né, de Vitória, e ali continuava cantando, só que quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu me afastei da presença do Senhor. Fiquei muitos anos afastada da presença do Senhor, foi a pior época da minha vida, lógico, porque o escolhido, ele não tem escolha, né? Deus deu livre arbítrio para a gente, livre, né? Para a gente estar escolhendo, mas o escolhido, ele pode até se afastar, mas Deus vai e chama de volta. E eu voltei para os caminhos do Senhor, né? E logo depois já estava cantando, mas fora dos caminhos do Senhor, eu cantei em bandas de forró, bandas de axé, o axé estava nos anos 2000, ainda estava bem no auge, e o incrível é que eu, em cima do trio, fazendo carnaval, filha de pastor, hein? Olha só. E, assim, milhares de pessoas ali, né, como no carnaval dá, mas eu me sentia sozinha, me sentia ninguém, né, perdi um monte de coisa. Só que, quando eu retornei para a casa do Senhor, quando nós viemos para Goiânia, eu comecei a entender o que Deus fez comigo lá fora. Pastor, era tão estranho que eu não entrava em igreja pentecostal. Não entrava. Onde Deus falava, eu não entrava. Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, morria de medo. Entrava nas tradicionais, às vezes também. Às vezes. E não, às vezes não permitia que mamãe falasse alguma coisa. Foi aquela coisa de afastamento mesmo, se afastar mesmo. Só que Deus começou a falar. E principalmente para o meu esposo, para Jefferson. Deus começou a usar a minha mãe para falar com ele. E chegou um momento que ela falou, olha, eu não vou falar mais com o Jefferson, eu vou falar com você agora. Se o Jefferson não aceitar Jesus, se você não voltar para a igreja, porque Jefferson não conhecia Jesus, se você não voltar para a igreja, ele vai tocar no meu neto. A gente já tinha um Jefinho. E aí, meu irmão, aí quando pega filho, né? Mas, de qualquer forma, Deus preparou um momento para a gente estar voltando, para eu estar voltando. E voltei para os caminhos do Senhor, para Deus mostrar para a gente que Ele iria levar o nosso filho. 2 meses depois, o nosso filho foi parar no Hospital Infantil em Vitória, com o pulmão todo tomado de água, coisa que foram 15 dias assim, ó, todos os dias indo no médico, todos os dias ele dava febre, todos os dias eu levava na médica, a melhor médica da nossa cidade, pediatra, e ela não descobria o que ele tinha. Ela já estava assim, sem saber o que fazer, porque ela trocava antibiótico, ela fazia tudo. Aí um dia eu fui dar banho nele, eu vi que ele estava todo inchado. Aí fui nela novamente, e aí foi diagnosticado que ele estava com derramamento de pleura, o pulmão dele estava tomado de água. E nós ficamos 15 dias no hospital com ele. Foram dias, para nós, terríveis. Só, pastor, que lá dentro nós evangelizamos. Lá dentro nós ganhamos almas para Jesus. Lá dentro Jesus curou o meu filho, sabe? Lá dentro, assim, durante esses 15 dias, o meu esposo, nós ficávamos, a Vitória ficava a 80 quilômetros mais ou menos da nossa cidade, ele ia e voltava todo dia. E ele chegou um dia lá chorando, me contando. Ele falou, amor, Deus me livrou de um acidente que nem sei como, eu passei no meio de 2 caminhões, eu não sei como. Quando eu vi, eu estava do outro lado. É como se o carro tivesse sido pego e colocado do outro lado. Então, assim, irmãos, os irmãos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, quer viver milagre de Deus, não pede Deus para te tirar do deserto, não, porque deserto é processo. Deserto é lugar de ensinamento. Muitas vezes nós oramos, Senhor, me tira desse deserto, deste vale, quanta luta. E Deus fala assim, mas como eu vou te preparar?
Na bonança não tem como preparar ninguém, né? Se nós olharmos para os patriarcas, para todos aqueles que vieram, passaram pelo processo. Então, ficar afastado dos caminhos do Senhor foi um processo. Depois eu entendi. Por que eu estava em cima do trio? Deus me mostrava depois. Falou, eu estou te preparando para você enfrentar o que vem pela frente, né? Que é o inimigo. Então, eu estou te preparando, né? Então, é lógico que me deu também muita desenvoltura. Olha só, como é que pode? Esse Deus nosso, tem uma amiga minha que fala, nosso Deus não é gente não, Sara. Que se ele fosse gente... Então, pastor, foi um processo muito grande e, assim, tem algo dentro de mim que fala, né? Tem algo não, o Espírito Santo me fala, você não pode desistir. Amém. Não adianta, você não pode parar, você não pode desistir. Nesses anos todos de ministério, assim, gravando desde 2007, mas cantando desde 7 anos de idade. Então, nesses anos todos de carreira com Jesus, querer parar, pensei várias vezes. Inclusive, teve esse colchete aí, né, de ficar fora dos caminhos do Senhor. Mas era incrível, porque a banda, às vezes, estava lá, envolvida, fumando lá. Os irmãos sabem, né? Aí já falava assim, não, Sara não oferece para ela não, porque a Sara é diferente. Glória a Deus. Então, assim, Deus guardou Moisés no Egito, não foi? Sim. Guardou o povo dele. Então, ele nos guarda onde nós estivermos, mesmo se nós virarmos as costas para ele. Por isso que eu falo, escolhido não tem escolha. Faz o que Deus manda e pronto. Sara, foi através dessa experiência que surgiu a canção Deserto? A canção Deserto, para falar a verdade, foi porque, assim, no processo de Deus, muitas vezes nós estamos tranquilos, né? Mas na calmaria, mas daqui a pouquinho a gente está na tempestade. Um dia desse, eu estava orando, aqui na minha casa tem a janela, tem a pia, onde eu fico fazendo as coisas ali, e tem a janela, e dá para ver o céu todo ali. Então eu faço igual, tipo, né? Eu imito um pouquinho Daniel, então eu fico orando ali. E aí, a gente passando por lutas, lógico, a gente sempre está, né, orando, falando com Deus algo. E eu falei com o Senhor, Senhor, o que o Senhor está fazendo? O Senhor está fechando essa porta para abrir outra? Vem tempestade aí? Aí ele falou comigo assim, filha, vocês precisam ter na cabeça e entender que a tempestade passa, mas a calmaria também passa. Porque, na realidade, nós queremos viver sempre na calmaria, né? Caminhar em cima das águas com Jesus, na calmaria. Mas aí vem a tempestade. Então, deserto foi, irmão, eu tinha mudado. Nós moramos numa casa aqui em Goiânia, foi logo a segunda casa que a gente entrou, nós moramos 8 anos nessa casa. E a mulher foi e pediu. E a gente amava essa casa. Uma casinha bonitinha, aconchegante, sabe? Que o Senhor preparou para nós. A gente não tinha um centavo no bolso. Fomos lá e saímos com a chave na mão. Então, foi um processo que Deus entregou, algo muito bom que Deus entregou. E eu fui morar num outro bairro. A casa era até boa, mas eu fui morar num outro bairro. Pensa num bairro meio distante. E eu não tinha ninguém, sabe? E aí você começa a orar. É aí que a gente começa a orar, Senhor, me tira desse deserto, me tira desse vale. Aí o Senhor falou assim, ei, deserto não é lugar de aflição, não é somente um lugar de provação, deserto é lugar de encontrar-se com Deus. Ei, ei, resposta Deus tem hoje para você. Quando Ele fala, faz o monte estremecer. É no deserto que Deus vai te surpreender. Ele levou sobre si os seus pecados e suas enfermidades, tirou de ti todo o peso da maldade, doou sua vida para você sobreviver. Levante a cabeça,
Erga os olhos e contempla o final. Ele é teu Deus, te livra do mal. E no deserto ele caminha com você. Ele tem todo o poder. Glória Então a ele falou Deus. para mim, calma. Lá Glória vem a a Deus. calmaria. Então, deserto foi... Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a história da canção Profetiza? Profetiza foi incrível. Eu estava nessa casa ainda e eu falo que depois é que eu fui entender, né, que logo depois, umas 2 semanas depois, Deus levou minha irmã. E aí eu me senti num tremendo de um vale, seco, sozinha, né? E assim, eu não pude ir vê-la. Nós estávamos novamente, né? Nós estávamos, como eu falei agora há pouco, na fase muito difícil. E para a gente, tipo, uma viagem aérea, no mesmo dia, você comprar é um absurdo. Então eu não tive como ir vê-la. Não tive como ir, me despedir, né? Dar o último adeus. E essa canção tinha vindo umas 2 semanas antes, né? Então, Profetiza é uma canção muito especial, né? E é a história das nossas vidas, é a história ela fala do vale de ossos secos, né? O vale está seco, os ossos estão secos, o vento sopra forte, trazendo morte para este lugar. Mas eu te trouxe aqui somente para mostrar que mesmo em meio à morte, vida posso ressuscitar. Profetiza, Ezequiel, sobre este vale, Ezequiel, que eu hoje vou mostrar, Ezequiel, que existe Deus em Israel. Profetiza, Ezequiel, sobre estes ossos, Ezequiel, que eu hoje vou mostrar, Ezequiel, que existe Deus em Israel. E essa canção profetiza. Glória a Deus, muito bom, muito bom. Agora são 10 horas e 55 minutos, eu estou aqui com a cantora Sara Santos, ela diretamente lá de Goiânia, capixaba, filha de uma família pastoral abençoada. Nós vamos ao intervalo e já voltamos daqui a pouquinho, ela contando um pouquinho mais da história da sua família, falando um pouquinho sobre seu esposo Jefferson. Ele serve a Deus no ministério também, Sara? O Jefferson? Só para a gente ir para o intervalo. Meus irmãos, ele é 90% do ministério. Eu só pego o microfone, canto, prego, só. O restante é com ele. Ah, que bom. Então daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais a família da Sara e ouvir mais as experiências dela com Deus e ela cantando também. Nós já voltamos já. Olá, eu sou o Regiane Nascimento e eu vim aqui para te fazer um convite todo especial para você participar do nosso devocional de segunda a sexta às 8 da manhã. Então não perca a hora, é 8 da manhã o nosso devocional. E aqui você vai ter uma palavra de Deus, louvores que vão edificar a sua vida. Então não perca, 8 da manhã o nosso devocional. Eu fico por aqui, beijos, beijos, beijos e te aguardo. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui nas nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e no streaming da Netfé TV, apresentando o programa Manhã Manda Aqui. Você é o meu convidado às 10 horas da manhã. Participe e seja abençoado. Sobre todo nome ele é grandioso, Jesus, nome de amor. Oi, gente, eu sou a Thalita Estevanato. E eu sou o Marlon Oliveira. Estamos aqui para convidar você para participar toda segunda-feira às 15 horas do programa Praise, um programa interativo com muita música, game, convidados especiais. Não perca!
Olá, eu sou Carlos Gomes e estou aqui para te fazer um convite muito especial. Todas as terças-feiras, às 15 horas, a acompanhar conosco o programa Manda Aqui Solidário. O programa Manda Aqui Solidário, ele está apoiado em 3 pilares importantíssimos. Quer saber quais são? Vem com a gente, assiste. Toda terça-feira, 15 horas, eu espero você aqui. Tchau! E aí, família, tudo bem com vocês? Eu sou o Dudu Barro. Eu sou o Prado Lux. E a gente tá aqui pra te convidar pra toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, pro MandaCast. É o podcast oficial do BPC Manda Aqui. A gente bate papo muito da hora com um monte de gente diferenciada. Papo que você vai dar risada, você vai chorar, você vai se emocionar, vai quase cair da cadeira. Coisas diferenciadas. Então vem com a gente, ó. Já tem a playlist já aqui no site da igreja. Então assiste os antigos que estão pra trás, vê os novos. É toda quinta, 3 horas da tarde. É nóis, a gente vamos. Olá, queridos, vocês estão bem? Nós esperamos que você e toda a sua família estejam muito bem. Para quem não nos conhece, eu sou o pastor Paixão e esta aqui é a minha esposa querida Catinha. E juntos fazemos o programa Aliança de Amor. Queremos convidá-los a estar participando conosco. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, nós tratamos dos assuntos que dizem respeito à minha e à sua família e aprendemos juntos a nos relacionarmos melhor. Através das nossas redes sociais, o BPC Manda Aqui e Netfé TV, queremos convidar você e todos os amigos a estarem participando. Até lá! Agora na capital paulista são 11 horas e você está no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu aqui juntamente com a Sara Santos. Ô Sara, conte um pouquinho a história da sua família, do seu esposo, quantos anos já estão casados, os filhos. Pois bem, nós estamos casados há 22 anos. Nós temos o nosso filho único, o Jefferson, que é para nós é a nossa alma mais preciosa, né? Lógico, a gente cuida dele o tempo todo. Às vezes ele não gosta muito, não. Mãe, eu cresci, sou homem já. Pra gente vai ser sempre criança, né? Sempre um bebê. Graças a Deus, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dele. Ele abriu mão de muitas coisas, né? Por mim, pelo pai dele. Abriu mão de muitas coisas. A história do Jefinho, dentro do Ministério Sara Santos, é uma história à parte. E eu sei muito bem que o ministério que Deus tem para ele é diferente do meu, mesmo sendo na mesma área, mesmo sendo na área de música. Deus tem sido, graças a Deus, como sempre, ele tem sido fiel para o meu filho, colocou ele dentro de uma faculdade de Direito. O ano que vem ele está finalizando. Que bênção. Essa faculdade. Ele conseguiu bolsa 100%. Foi coisa de Deus. Por isso que eu estou falando. É uma história. Se eu for contar, tem que começar desde o ventre. Que bênção. E graças a Deus está bem, está trabalhando, serve na casa do Senhor, tocando. Ele toca violão e contrabaixo. Ontem mesmo nós recebemos a igreja dele aqui na nossa casa. Fizeram um culto abençoado aqui em casa, depois comeram um macarrão gostoso. E o meu esposo, como eu falei, né? Nós estamos casados há 22 anos, o Senhor preparou ele para mim e para o ministério, né? Principalmente para o ministério, ele preparou. Então, o Jefferson, ele é 90% do ministério, como eu falei para os irmãos. É ele que se preocupa, é ele que toda a parte executiva do ministério, é ele que cuida, né? Eu não me preocupo com nada. Às vezes eu fico até chateada, mas você também não aceita a minha opinião e tudo. Ele fala, não, é porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei, então tá bom, você sabe o que está fazendo. E graças a Deus, somos uma família que servimos ao Senhor, amo muito meu esposo, meu filho, e estamos aqui. E o incrível que pareça, é que por várias vezes o Senhor já falou que somos os 3, né? Meu esposo, meu filho e eu. Várias vezes. E
Há uns dias atrás, uma irmã teve um sonho e me ligou. Eu preciso te contar esse sonho. E ela falou que no sonho era uma casa muito reforçada, tinha um muro muito grande. Ela falou, Sara, não era um muro, era uma muralha. E eram vocês 3 ali dentro. Eu falei, meu filho, é Castelo Forte de Jeová. Inclusive, Jefferson veio aqui agora há pouco. Ó, amor, ele tá com fone. Ok. Tá ouvindo tudinho lá. Ele veio aqui e falou, amor, conta bem isso aí, você só tá contando deserto. Eu falei, calma, o pastor tá dirigindo. E, na verdade, assim, a senhora já falou que ele que administra o Ministério Sara Santos. Mas em casa, quem manda? Ele. Ele também? Não, e o pior, pastor, que assim, as pessoas acham que eu mando nele. Nós estamos achando aqui também. Porque Deus... Porque assim, Deus me dá autoridade. Quando eu pego o microfone, eu sou outra pessoa. Deus me dá autoridade. Então, as pessoas geralmente me veem na igreja. Eu sou líder de irmãs na minha igreja. Então, sou eu que dirijo as irmãs, né? Então, às vezes chega, mas sério, irmã, não é assim não. Então, às vezes elas acham, elas não, perdoe as irmãs. Mas, assim, a maioria das pessoas acha que eu mando nele. Mas, na realidade, quem manda é ele. Pastor, ele envolve com tudo. Minhas roupas, meu cabelo, maquiagem, as coisas de casa, tudo é ele. Legal. Tudo é ele. Amor, eu quero comprar um sofá, não está precisando, não, mas eu quero. Tudo é ele, não adianta. Né? É lógico que ele respeita a minha opinião, a gente conversa muito aqui em casa. Né? Senta os 3, a gente conversa muito, tudo sobre casa, trabalho, escola do Jefinho, tudo. Nós conversamos bastante. Não é 1000 maravilhas não, irmãos. Tem hora que um vira a cara pro outro. É lógico. Senão não seria casamento, né, pastor? É verdade. Sara, 22 anos, mais de 2 décadas casados. Quais são as dicas que você poderia transmitir? Você mesmo disse, nós sabemos disso, que a vida conjugal ela tem as suas adversidades, tem as suas lutas, os seus dias delicados, mas casamento foi feito para dar certo. Foi a instituição do Senhor. Então, quais seriam as dicas que a senhora poderia nos passar e passar para os internautas também para ter um casamento abençoado? Tem uma dica que eu aprendi com um casal de pastores lá no Espírito Santo, que eles davam encontro de casais. Mas para eles darem encontro de casais, eles passaram por um processo incrível. É outra história. Resumindo o testemunho, chegou ao ponto de um dia ele estar sumido, 2, 3 meses de casa, voltou, chegou em casa, as crianças estavam dormindo na sala, a esposa dele no quarto orando. Ele pegou a arma e falou, eu vou matar a minha família e depois eu vou me matar. Meu Deus. Só que quando ele falou isso, tinha uma televisão, tipo num corredor, ele conta o testemunho. E essa televisão ligou, sozinha. Quando ligou sozinha, estava o pastor R.R. Soares, ao vivo, de madrugada. Olha o milagre. Ao vivo, de madrugada. E ele falando, você que já desistiu de tudo, que está aí com a arma pronta para matar a sua família e depois se matar, Deus manda te falar que tem um grande plano na sua vida. Glória a Deus. Hein? Ele se mandou, sumiu mais 2 meses, quando voltou, já voltou diferente. Glória a Deus. Então ele é que ensinou, esse casal é que ensinou isso pra gente. Porque ele passou o processo de ficar fora da presença de Deus e tudo, e ela passou no processo orando por ele durante 11 anos, até Jesus salvar. E eles falaram o seguinte, gente, não adianta. A principal dica do casamento é cada um abrir mão de alguma coisa. Porque, pastor, amor não sustenta casamento. Amor, só o amor, aquele amor de paixão, esse amor que eu estou falando. Eu não sou muito de ficar ligando. Oi, amor, como é que tá seu dia? E ele briga comigo. Ele briga porque eu não ligo. Eu não sou muito de ficar falando eu te amo, eu te amo, porque palavra, senão Jesus tinha vindo ao mundo e falado eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e voltado para o céu. Jesus veio e morreu por nós. Então, assim, é lógico, ele sabe, apesar de ficar me perguntando, você me ama, porque eu não falo muito.
Mas ele sabe que eu amo, né? Eu sempre falo com ele, meu filho, se não tivesse amor, você acha que eu estava aqui, né? Passando, né, por tudo, momentos felizes, graças a Deus, na maioria das vezes, mesmo um pastor, crente é um troço esquisito, né? Mesmo no deserto, na prova, felicidade só, pastor. Crente é de outro mundo. Ser crente é ser de outro mundo. Pastor, nós gravamos CD na prova, nós lançamos CD na prova, nós gravamos CD ao vivo na prova, pastor. Na prova. Então é assim, a vida do crente é isso. Então, a vida de um casal, né, que serve ao Senhor não é muito diferente dos casais naturais, né, nos casais secular. A grande diferença é que Jesus está no meio. E a dica, em tudo. E a dica maravilhosa, além de isso que a senhora falou, é fundamental, Jesus está no meio, é abrir mão sempre de alguma coisa. A flexibilidade. E antes do amor, respeito. Respeito, é verdade. Por tudo. Verdade. Ô Sara, conte-nos uma experiência ímpar que você teve com a pessoa do Espírito Santo, que você sempre compartilha isso, às vezes quando está no púlpito pregando, ou servindo a Deus, ou cantando, que é algo que você vai levar por toda a sua vida. Pastor, olha, são tantas, né? São tantas coisas que eu já vivi com Deus. E assim, lógico que nem sempre foi 1000 maravilhas da minha parte, mesmo depois de ter voltado para as casas do Senhor. Todos os dias a gente erra em alguma coisa com Deus. Por mais que a gente tente não errar. Mas, por incrível que pareça, eu vou ser sincero com os ouvintes, com o senhor e todo mundo. De uns tempos para cá, há pouco tempo para cá, é que eu parei e pensei, a minha vida é do Senhor Jesus. Amém. Então eu tenho que viver para Ele. Não importa. É meio que uma música fala, não importa o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Só que o principal, pastor, para o senhor, para a irmã Ângela, para toda a equipe que está aí junto com o senhor e para todas as pessoas que estão assistindo, o principal é você renunciar. Sabe? Porque nós somos seres humanos, pastor. Nós temos desejos, nós temos vontades. Nós temos vontade, tem hora de chutar balde, tudo, né? Nós erramos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Jesus me faz bem, é Ele que eu quero, é o que eu quero para a minha vida, então eu vou viver a vida de Jesus. E a vida de Jesus é renúncia. Então, assim, para nós é difícil, para o ser humano renunciar é muito difícil, muito difícil. Então, de uns tempos para cá, eu tenho renunciado muito mais coisas, muito mais. Sabe, pastor? Às vezes coisas pequenas. Você renuncia e faz uma diferença tão grande. E eu vou falar para o senhor, eu vou até mandar uma foto depois para a irmã Ângela e pedir para ela mostrar para o senhor do que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, depois que eu me coloquei na posição que Ele quer. Deus tem falado assim tão claramente comigo que eu nunca tinha tido essa experiência com Ele. Glória a Deus. Dessa forma, não. Já vi milagres igual Ele curou o Jefinho, né? Já vi tantas outras coisas. Eu vi Ele ressuscitar minha irmã no colo do meu pai. Glória a Deus. Né? Eu vi Ele ressuscitar minha irmã no colo do meu pai. Agora, falar comigo, aí sabe o que eu vejo, o que eu sinto? Agora sim, Ele está se agradando de mim. Que Ele está falando, não só fazendo os milagres, mas Ele está falando comigo. Pastor, mas é coisa assim que para vocês entenderem, vocês têm que se colocar na posição de renúncia. É aquilo que Jesus falou mesmo quando perguntaram para Ele, Senhor, o que eu faço para poder te seguir? O que você faz? Vai lá, vende tudo que você tem, abandona pai e mãe e vem me seguir. Irmão, não é abandonar pai e mãe. Estou falando para você deixar seu pai e sua mãe, não. Isso é escolho. Deus te escolheu, te chamou. Você faz igual Abraão, sai do meio da parentela e vai. E o Senhor cuida. Cuida de você, cuida da sua família, cuida da sua parentela. Ele cuida. Então, de uns tempos para cá,
eu estou servindo a Deus do jeito que Ele quer. Glória a Deus, que bom. Esse é o desejo, né? Jó disse isso antes, os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então, uma diferença muito grande, e é tão bom quando nós temos essa interação de Deus no nosso dia a dia, ouvir a voz dele, ser guiado pelo Espírito Santo, não tem preço. É como você mesmo disse, crente não é desse mundo, não. Não. Deus não escolheu, a Bíblia diz que na teologia de Paulo, que Deus escolheu as coisas loucas, as que não são. Para confundir. É verdade, é verdade. Ô Sara, você já está completando, ou completou agora em 15 anos, agora no ano de 2022, 15 anos de ministério. O que o Ministério Sara Santos realizou nesse último ano, ou agora em 2022, e quais são os projetos futuros? Já realizamos muitas coisas, né? Lógico, durante todos esses 15 anos. Nesse ano de 2022, nós já fizemos muita coisa. Já lançamos várias canções, né? Porque a gente procura estar sempre lançando alguma coisa para ficar tendo sempre novidade no canal. Então, nós estamos trabalhando bastante, ganhando almas para o Senhor Jesus, porque o principal objetivo do Ministério Sara Santos, não é hipocrisia não, irmãos, é ganhar alma para o Senhor Jesus. É o que a canção fala no início. Não vou me importar com a multidão, eu vou adorar com o meu coração. Porque, irmãos, nós precisamos entender que o nosso galardão não é na terra, é no céu. Jesus é que vai nos entregar. E ele vai nos entregar mediante aquilo que nós fizemos, porque galardão é um só, mas ele vai de acordo com as obras de cada um. Então, o galardão tem tamanho, a coroa tem tamanho, né? Aquela história, aquele testemunho da pedrinha na coroa é verdade, não é historinha, não. Então, nós temos trabalhado bastante, como eu falei, nós lançamos uma canção esse ano, que é assim, é o meu xodó. Ela não é composição minha, ela é composição do Marcos Aquino, ele é do Sul, e, se não me engano, é Santa Catarina que ele é. E a canção é Amor Incondicional. Dá para cantar lá a capela? Dá. E tá lá no YouTube, né? Nós fizemos um clipe lindo, e por onde eu vou, por onde eu vou, eu canto essa canção e Deus trabalha tremendamente na alma da pessoa. Como pode aquele que é santo desejar ser amigo de alguém repleto de falhas e erros, vulnerável aos desejos que tem? Como pode aquele que é perfeito querer transformar o meu ser? Sabendo que sou limitado, me estender a mão, me ajudar a vencer. Me olha com amor, mesmo quando estou caído, me toma pela mão e me diz, estou contigo. Tentei encontrar explicação, como pode um amor assim? Amor que não me julga, mesmo quando errante estou, mas cura as feridas que o mundo me causou. Infinito, incondicional, é o amor de Deus. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar para o senhor, para a irmã Ângela. Eu acho que a irmã Ângela já assistiu. E para os ouvintes, né, nossos irmãos que estão nos acompanhando, e para os outros irmãos que irão assistir esta entrevista, assistirem essa canção na íntegra. Porque não tem como só cantá-la em voz a capela e a pessoa sentir. A produção também, Deus usou muito o nosso produtor Jodson Souza, que ela já começa com um piano tão lindo, pastor. Que legal. Que o senhor se sente... Eu até hoje, já tem um tempinho que a gente lançou, uns 7 meses, todas as vezes que eu canto, parece que eu estou lá no céu, andando nas ruas de ouro, em direção ao trono de Deus, porque é lindo demais. Você se sente à beira do rio, do céu, sabe? É muito, muito maravilhosa essa canção. E cura a alma. Vamos assistir, sim, com certeza, deixa lá o sininhozinho lá, apertar lá o cliquezinho do like. Sara,
A sua agenda ainda está aberta para esse finalzinho de ano e para o ano de 2023? Sim, sim. Sempre aberta, né? Os irmãos quiserem entrar em contato conosco, né? Está nos convidando para estarmos indo aí na igreja, no evento. Nós vamos fazer a obra do Senhor, seja onde for. E assim, para os irmãos, né, que estão presentes, entra lá no nosso canal, Ministério Sara Santos, conheça um pouquinho do nosso ministério, né? E também o nosso Instagram, que hoje é o nosso cartão de visita, né? YouTube e o Instagram. E aí depois é só entrar em contato com a assessoria, nossa assessoria, que é o irmão Jefferson, atende com certeza muito bem os irmãos. Que bom. Muito bom tê-la aqui conosco nessa manhã. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua instrumentalidade, pela vida Amém, do seu esposo Jefferson, do seu filho Jefinho. É Jefinho? Jefferson também. Jefferson né? A gente também, chama né? ele de Jefinho, porque costumou chamar ele dele pequenininho. Mas hoje ele tem 1,80 m, né? Mas continua Jefinho para nós, como nós falamos. 1,80 m, imagina o Jefinho, chega aí. Um dia desse, rapidinho, eu fui ministrar numa igreja, na igreja dele, e eu estava falando sobre a vida de Jesus, né? Aí quando chegou na idade de 30 anos, quando Maria chamou meu filho, vamos ao casamento, aí eu, na hora, eu peguei ele de surpresa e falei, meu filho, responde, vamos, mãe. Aí eu coloquei o microfone e ele respondeu, vamos, mãe. Aí os irmãos entenderam, agora ele está com a voz grave, agora Jesus está com 30 anos. Ele falou, mãe do céu, você faz cada coisa comigo. Ô, Sara. Ele tem 21. 21. Ô, Sara, quais são as suas expectativas no cenário político do Brasil para o próximo ano? De Deus, deixa eu fazer essa pergunta para mim. Jefferson riu lá no quarto. Eu fiquei quieta durante a eleição todinha. Lógico que eu tinha minha preferência. E a gente vai para o lado de quê? Aonde a gente procurar calmaria, né? Aí Deus vem e fala assim, que é isso? Não é do jeito que vocês querem. Então, eu fiquei na minha. Só que eu até falei com o Jefferson, foi ontem, hoje é quarta, foi de segunda para terça. Eu sonhei falando o nome do nosso presidente, o presidente que foi eleito, e olha, pastor, que a minha vida de eleitora todinha, eu nunca votei nele e nunca fui com ele. Mas por incrível que pareça, Deus só me fez lembrar do trecho onde eu falava o nome dele, e eu falava o nome dele com orgulho. O meu presidente... Nem o nome dele eu gosto de falar. Mas então, assim, pastor, no natural, misericórdia, né? Tem coisa aí. A gente sabe, ninguém é bobo. Agora, no espiritual, é o que a gente sempre faz, pastor. O que o servo de Deus faz é entregar nas mãos de Deus. Eu acho que a igreja está precisando de um corda. Acho que a igreja está precisando de um tapinha no pé da orelha. E a gente tem que se preparar. Vamos ver o que vem. Eu espero que seja bom. Amém. Eu espero que a gente consiga passar. Vamos andar em cima das árvores com Jesus nessa época aí, no meio da tormenta mesmo. Vamos embora, no meio da tempestade mesmo. Porque Jesus é alegria. É verdade. E a gente vive em constante alegria. É como o nosso querido irmão que já descansa com Cristo, compôs a canção e cantou. Vou passando pela prova, dando glória a Deus e glória a Deus. Porque assim, pastor, politicamente, quando que o Brasil esteve bem? Me fala. Se o senhor não levantar cedo, trabalhar, ganhar seu dinheiro, pagar suas contas, independente de quem está lá, não vai. A única coisa é que quem estiver lá, se estiver trabalhando corretamente, que é muito difícil não, impossível, é melhor para o senhor. Mas mesmo tendo uma pessoa trabalhando bem lá, o senhor vai ter que levantar, trabalhar, ganhar seu dinheiro, pagar suas contas, seus impostos. Agora, o que o presidente eleito vai fazer, vamos aguardar. Amém. Ô Sara, você que faz uso da palavra de Deus, eu quero encerrar a nossa entrevista com essa última pergunta. Se vamos imaginar que tivesse um evento
interdenominacional de toda a igreja brasileira. De uma forma interdenominacional, e todo o rebanho em um só lugar. E Deus escolhesse você para trazer a mensagem de Deus para a igreja brasileira, sem placa denominacional. Qual a mensagem da parte de Deus você teria para entregar à igreja brasileira? Até então eu não tinha entendido por que Deus tinha me falado sobre essa mensagem durante toda essa semana, inclusive através de um cantor. Eu vi numa live que ele fez, eu não sei se os irmãos lembram, se o senhor lembra, Robson Monteiro, que foi famoso no Raul Gil. E quando eu olhei para ele naquela live, tinha pouquíssimas pessoas na live, coisa de 20 pessoas. E depois olhei os números dele, depois vou ouvir a canção nova dele, e eu vi que está difícil para ele. E o Senhor me levou até Mateus 24, versículo 13. Aqueles que permanecerem até o fim serão salvos. Então Deus me mostrou nele isso. Filha, ele tá permanecendo. Muitos que estiveram com ele lá no programa, que passaram por lá, se enveredaram para o outro caminho. Estão até com números muito maiores do que o dele, estão ganhando muito mais dinheiro do que o dele. Mas ele está aqui, na minha presença, me louvando, cantando para mim. Então, o que eu ministraria nesse congresso, todas as religiões, todas as denominações, todos seria Mateus 24, 13, aquele que permanecer, ser fiel até o fim, vai receber o galardão. Eu creio que é 24, 13. Eu falei sobre ela ontem, deve estar marcada aqui ainda. Deixa eu confirmar. Pois. Mateus 24, 13. Então, deixa eu ver se é Mateus ou Marcos. É Mateus mesmo. Ó. A Ângela colocou aí pra gente, pros internautas. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Os irmãos vão me perdoando, porque assim, igual eu esqueci a letra do hino, né? Eu tive Covid 2 vezes. No início da pandemia e tive esse ano em maio. Eu tive Covid 2 vezes. Então, meu irmão, ó, cabecinha vai embora. Mas, glória a Deus por tudo. Então, irmãos, eu ministraria sobre isso. Porque é permanecer, independente de quadro político, independente de como a igreja está se comportando, a igreja num total, hoje, nos últimos dias. Tem muita gente aí com medo do que está por vir, mas com medo por quê? Se é a palavra de Deus que está se cumprindo. A gente tem que ter temor e não medo. Nós temos que clamar e não ter medo. Então, assim, é diferente de você temer e você ter medo. É totalmente diferente. Porque o medo te apavora, o medo te aprisiona. O temor não te liberta. O temor faz você orar, faz você buscar, faz você clamar, faz você jejuar, né? Jejuar na presença do Senhor. Então é isso. Muito Permaneçam, bom. queridos. Glória a Deus. Sara, muito obrigado. Deus te abençoe. Gostaria que você ficasse à vontade para suas considerações finais e dizer que foi um privilégio tê-la conosco, servir no corpo de Cristo através da nossa programação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer a toda a OBPC, Igreja Brasil para Cristo, que eu amo muito, vou amar até Jesus voltar. Agradecer ao senhor. Obrigado. Ótima entrevista, o senhor sabe conduzir muito bem, glória sempre, né? Parabéns. Agradecer a irmã Ângela, né, por todas as mensagens que ela manda, todos os dias ela tem esse capricho de mandar as mensagens no WhatsApp, e como Deus tem falado comigo através das mensagens que ela tem mandado, muitas vezes mesmo. Na maioria das vezes chega na hora certa. Aí, dona Ângela, está ouvindo, precisando. dona Ângela? Quer falar algo com ela, dona Ângela? Por favor? Já está chorando aqui, ó. Pois é. É porque, assim, Deus escolhe. É porque, às vezes, as pessoas pensam assim, mas você está buscando Deus na internet, no WhatsApp, irmãos, Deus usa... Apóstolo Paulo usou tudo que ele podia usar na época. Ele ia a pé, ele ia de navio, ele ia nadando. Então, nós temos a internet hoje, que é muito mais rápido do que os meios que apóstolo Paulo tinha, Jesus tinha, os discípulos nem Bíblia tinha. Eles falavam só da mensagem que estava que nem escrita ainda,
né? Paulo, Pedro, eles pregavam algo que não estava nem escrito, foi só falado por Jesus. Então, assim, nós temos que usar, assim, a internet para pregar o evangelho e fazer o ID do Senhor. Então, quero agradecer muito a irmã Ângela, toda a equipe que está aí, que Deus abençoe grandemente, e quero dizer, o Ministério Sara Santos está à disposição dos irmãos, e, além do amor incondicional, que está no meu canal do YouTube, Ministério Sara Santos, os irmãos também vão poder ouvir Projeto de Deus, que é a nova canção que nós lançamos, também composição de Marcos Aquino. E eu tenho certeza que essa canção vai falar muito no seu coração, no coração de todos os ouvintes. Gratidão, Sara. Agradeço em nome da Igreja Brasil Amém. para Cristo Manda Aqui, dos nossos pastores sênior Joel e Leonor Estevanato e da nossa equipe. Deus te abençoe. Amém. Agora na capital... Jefferson está mandando um abraço. Ah, Jefferson, outro para o senhor. Agora na capital paulista são 11 horas e 22 minutos, nós estamos chegando ao final. Lembrando para você que hoje aqui na nossa OBPC Manda Aqui, nós temos à tarde o culto da família, palavra de Deus voltada para você através das 15 horas. É um culto presencial, está pertinho da gente, Avenida Ultramarino 616, o bairro Lausanne Paulista, Zona Norte de São Paulo. Vem estar conosco, temos uma estrutura para receber você e sua família. Se por motivo de força maior você não pode, você pode cultuar a Deus também no conforto da sua casa, onde quer que você esteja nesta manhã. Já à noite, hoje, nós temos o Conectados com a Palavra. Hoje, quem vai estar servindo o corpo de Cristo? Dona Ângela, no programa Conectados com a Palavra. Pastor Ricardo Andrade, trazendo a instrução e ensinamento da maturidade cristã, educação cristã, através da Palavra de Deus, no Conectados com a Palavra, a partir das 20 horas. Amanhã, Dona Ângela, com quem eu vou conversar no programa Manhã Manda Aqui. Amanhã eu vou bater um papo com o presbítero Ricardo Muniz. Ele faz parte da Igreja O Brasil para Cristo, aqui em São Paulo, no bairro Vila Medeiros. Também, como hoje, tenho certeza que teremos um tempo edificante. Fico por aqui, agradeço o privilégio da companhia que você me fez nesta manhã. Léo, obrigado, bom tê-lo novamente conosco, Léo. Ângela Voltier, você está sendo aí, ó, viu, instrumento de Deus na vida das pessoas. Você apacenta a gente, né? E um abraço para Simone Oliveira, André Falcão de Recife, lá em Pernambuco, o capelão Marcelo Camia, da Igreja Brasil para Cristo de Vila Medeiros, a Eutália Santos, da Bahia, a Eliana Nasser, o André Falcone, da Igreja Andréia Falcone, da Igreja Brasil para Cristo em Pirassununga, pastoreada pelo nosso amigo pastor André, pastor Gessé Carvalho, da Igreja Brasil para Cristo em São Pedro do Turvo, aqui no interior de São Paulo. Um abraço, pastor Gessé. Regina Rocha, de Dracena, Andréia Pellegrini, Nilzete Guimarães, a Heloísa Sanches, a minha esposa, meu amor, Alessandra Souza, a Joana Tamelli, a Kelly Fernanda Custódio, Marilene Martins, o locutor Fábio Fonseca, estamos aguardando as suas indicações, viu? A Inês Juriati, lá de Chapecó, a Laudicélia Machado, Jeane Santos, Vicente Antunes, Francinaldo Paulino, lá de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, Rosângela Reino, Eunice Sucol, Valderes Lopes, o pastor Natal Magalhães, da 4ª Igreja Brasil para Cristo, em Goiânia, no estado de Goiás. Um abraço para os nossos irmãos Brasil para Cristanos também, aí desse estado tão precioso que é o estado de Goiás. Ficamos por aqui, 11 horas e 31 minutos. Se Deus assim permitir, amanhã estarei de volta. A paz do Senhor a todos e uma ótima quarta-feira.